Então, iniciou o capítulo 18 e fala de reflexões e diálogos profundos. Tinha feito o início, só um pedacinho, e agora eu vou continuar de onde parou. De imediato, a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas, em inconcebíveis atentados à própria, assim como a outras vidas. As tropas espirituais inferiores, que no momento semeiam a hediondez no planeta, têm algumas. As tropas espirituais inferiores que no momento semeiam a hediondez no planeta têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros, que estorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições em decorrência da bula papal firmada por Sisto IV no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos que desejavam coibir, conforme conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia feita por interessados no espólio das vítimas, em concordância com os prelados e bispos nomeados para esse fim, em ambos os reinos de Castela e de Aragão, pelos seus reis, gerando o infortúnio que se arrasta até esses dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde, e em Portugal até 1821. Não esqueçamos o auto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas no dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. O amor de Jesus convocava-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca e do encontro conscientes com os nossos irmãos em desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar.
Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou: empenhados conforme nos encontramos ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcione. Acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política, do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Teremos oportunidade em nosso atual labor de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação, que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis que ficavam a regular distância, aguardando os vencedores para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão, em forma de caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. No silêncio que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu: prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações conforme estivemos fazendo? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados, dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais que receberão os nobres imigrantes, ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor, desde quando esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos, que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. O que me vem agora, né? Ontem também ouvi uma mensagem sobre isso, para a gente não entrar em nenhum tipo, né, de embate, de discussão, de ter essa compreensão, né, dessa unidade, né, que chegaremos a ser, ainda não somos, mas que precisa urgentemente, né, que a gente esteja envolto aí nesse trabalho, porque de forma alguma, quando eu alimento qualquer situação de discórdia, eu não contribuo, né, para esse momento dessa paz que a gente está vivendo aí em busca dela, né, desse momento de transição. Então, esse vigiar-se, né, e vibrar nessa luz é um trabalho constante aí que a gente tem que fazer, né. Mas é meio complicado, né? Porque quanto mais, eu não sei vocês, mas quanto mais eu tento entrar no caminho, parece que mais. Provas. Exatamente, exatamente. A coisa acontece assim. Você acha que as coisas vão fluir de uma maneira que você está assim caminhando, e de repente as coisas do mundo desabam na tua cabeça
Aí não tem calma nem paz que consiga. Tem. É bom que tem, né? Mas eu ainda não acho. É difícil achar. Mas eu não sei se acontece com vocês assim, mas parece que quanto mais você tenta ir para um lado, começa a acontecer coisas. Tipo, ontem, por exemplo, uma das cachorras aqui avançou do nada no outro cachorro, mas assim, pegou o coitado do bichinho, que ele tá com a orelha inchada. Aí você tem que acalmar um, acalmar o outro, se acalmar e, pô, já não tem mais onde botar. Entende? É assim, as coisas do nada surgem, coisas que não teriam sentido, porque aqui são todos eles bem adaptados, são bem, até bastante calmos. Você vê que de 20 cachorros não tem um latindo. Então, e isso é só um exemplo de simples, né? Muitas outras coisas acontecem. É, esse trabalho, né, constante, nessa vibração amorosa, né? Eu estava até ouvindo o encontro acho que foi de quarta-feira, em que eles citavam, o Ismael citava aquela questão do lobo, né, que invadia lá a aldeia lá, né, a vila lá onde, e que São Francisco conseguiu, né, a se acalmar, e ele passou a ser ali um companheiro, né. E eu vejo assim, isso que você falou, quanto mais a gente se prepara, mais situações difíceis vêm. Por quê? Porque eu vou me preparando para situações mais difíceis, né? O que se apresenta são coisas que eu preciso trabalhar, né? Então, assim, as fáceis eu já dou conta. Então, eu preciso dessas, né, mais difíceis. Mas o que que acontece nessa situação, por exemplo, que você falou do cachorro? Pelo menos é o que eu entendo. Assim como acontece com as pessoas, né? Quer dizer, o animal, ele não sabe ali falar, não compreende. Mas existem momentos que vem uma carga pesada mesmo, que você sente que a coisa que tá mais pesada, né? Imagina para o animal, né? Então ele responde a isso às vezes que sente. Mas se eu, por exemplo, vou agredir, né, vou bater, vou brigar, o que que vai adiantar, né? Se eu trato de forma amorosa, eu vou contribuir, né? E o que que eu posso fazer? Eu posso cuidar, né, do que está machucado e tratar o outro, né, também de forma amorosa, porque é, cada vez que eu bato, que eu maltrato, né, o que que eu faço? Eu alimento aquilo que ele já tem né, aquilo que Não, se manifestou, né, né, nele. eu não bati nela, eu fiquei Claro, segurando claro. ela. Eu tô Mas falando assim, não sei não, então. quando você, por exemplo, está num momento e vem uma pessoa, ou a pessoa tem uma atitude que não é condizente e você começa a discutir, o que que eu faço? Eu estou alimentando, né, o que aquela pessoa quer. Ou que não a pessoa, mas essas energias negativas que estão aí à nossa volta, né? Então, é isso, né? Segurar, né, alimentalizar coisas, né, boas, né, é um trabalho constante que a gente vai ter que fazer, porque isso aí como o Silvio diz, né, faz parte desse momento, né, de expiação e prova que a gente vive. É verdade. Se a gente já tivesse, né, desse outro lado aí, já nada disso aconteceria, né. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Olha aí. Silenciando por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório coruscante e referiu-se aos fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe.
Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Houve um mais prolongado silêncio, e não era necessário acrescentar mais nada. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico naquela mesma cidade, onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis, com os esgotos a céu aberto. Os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas, que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos e notei que de uma humílima construção exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo minha muda indagação pelo motivo daquela diferença, o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me, esclarecendo. É a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera, que renasceu em condição de penúria econômica, a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Adeptos do Espiritismo permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado faz poucos meses, após o reencontro feliz na casa espírita, em bairro próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Todas as noites, antes do repouso, a que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Entremos. A sala era muito modesta e o espaço mínimo onde se encontrava a pequena mesa com 2 cadeiras, fogão e pia para a higiene da louça e panelas. Tudo muito singelo, um quarto também exíguo e banheiro no espaço de menos de 30 metros quadrados. A movimentação espiritual era grande, porque a dimensão parafísica diferenciava bastante da material, comportando significativo número de visitantes, entre os quais nos encontrávamos. Sob a direção do benfeitor, adentramo-nos na singela alcova, onde os encontramos adormecidos e parcialmente desdobrados da argamassa celular, apresentando alguma lucidez e um júbilo confortador. Parecendo conhecer Dr. Silvio, abraçaram o mentor e expressaram a imensa alegria que os tomou de inopino, exteriorizando o amor dos céus pelos seus servidores na terra. Nesse comenos, adentrou-se um espírito nobre que logo identifiquei como imigrante, apresentando indescritível satisfação que também nos contagiou. Dr. Silvio apresentou-o aos futuros pais, que se mostravam exultantes, passando a dialogar de maneira muito especial. Enquanto o casal manifestava o seu pensamento, verbalizando, podíamos notar que o visitante emitia ondas mentais muito poderosas que se condensavam como símbolos, respostas perfeitamente entendíveis. O visitante dizia-se vivamente interessado em desfrutar da futura experiência iluminativa, trazendo-no imo
anelos de amor e desejos imensos de contribuir em favor da transformação do planeta e da sua sociedade para que se preparara antes de chegar à Terra, em veículo especial, para observar as conquistas já logradas e eleger o labor em que poderia ser mais útil. Desejava renascer naquele reduto de dor e de necessidade, a fim de elevá-lo à melhor condição através dos esforços que empreenderia e das ações que realizaria em favor do desenvolvimento da comunidade sofrida. Por alguns momentos acompanhamos aquele peculiar diálogo, terminando com o anúncio da sua vinculação ao casal em próximos dias, quando deveríamos estar presentes participando da sua reencarnação. Abraçou efusivamente aos futuros genitores que ficaram imantados com a luminosidade que dele se exteriorizava. Dr. Silvio convidou-o a permanecer conosco por ocasião da visita que iríamos realizar a outro domicílio para onde rumamos. A presença do respeitável amigo deu um colorido especial ao nosso grupo, em razão das irradiações que produzia, facultando-nos uma conversação edificante a respeito da vida na dimensão de onde provinha. Ele mantinha o mesmo método a que já nos referimos. Enquanto verbalizávamos o pensamento, ele transmitia por telepatia simbólica a sua resposta. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara até há pouco, do multicolorido de que lá se reveste a natureza e da indescritível harmonia que reina nesse lar, de progresso indefinível. Referiu-se à ausência do sofrimento conforme o entendemos, dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo, de júbilos e de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciado em espírito e verdade das formosas conquistas da inteligência, aliadas às dos sentimentos. O seu pensamento exteriorizado produziu uma vibração musical que também absorvíamos, adornando com sons delicados as imagens que podíamos captar. E a gente tem lido tanto sobre isso, tem visto, né, que esses seres estão chegando agora, né, esses seres luminosos, e independe da família, né, até como eu coloquei um pequeno texto, uma mensagem que veio da mestra Nada, né, que ela fala, cuidem das suas crianças, que eles, todas, né, que estão chegando, e as crianças que estão aí, elas têm já essa missão da transformação, são seres muito mais brilhantes, vamos dizer assim, né, em estado de evolução mais avançado que o nosso, e independe do local onde eles estão nascendo, né, eles estão chegando justamente, diz que a partir, acho que é de 2025, que vem assim, muitos e muitos mais, né, e para ir contrabalançando aí, né, todo esse período que a gente vive de ainda essas dificuldades, mas que esses seres estão chegando para essa nova investida aí nesse novo tempo, né. Por sua vez, interrogou-nos a respeito das paisagens de sombra e angústia que notara na terra, das densas ondas de infelicidade e de revolta que lhe produzia choques vibratórios, assim como do horror da violência, das buscas desenfreadas pelas paixões dissolventes e destrutivas que caracterizam, por enquanto, o nosso mundo de provas e expiações. Sem nenhuma expressão de censura, analisou o primarismo ainda existente em nosso planeta,
onde os horrores da guerra ceifam milhões de vidas com periodicidade, assim como a ocorrência das contínuas vagas de terrorismo de toda espécie, os fenômenos sísmicos que abalam a estrutura geológica da Terra, os sofrimentos superlativos. Havia uma... Ah, Acho vai bem, melhor né? para. Isso. A gente vai parar aqui. Havia uma dolorida expressão.